Olá, estudantes, professores e professoras presenciais. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa UCA Povos Amazônidas. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês nesta aula. E nós estamos aqui continuando as nossas aulas da unidade curricular de aprofundamento. E eu sou a professora Ludmila Dutra, onde nós iremos estudar mais aí sobre os povos amazônidas. Então, vamos lá verificar qual vai ser aí a nossa aula 11. Na nossa aula 11, o objeto de conhecimento: desmatamento na Amazônia. O detalhamento desta aula é o desmatamento na Amazônia, impactos ambientais, sociais e econômicos. Vamos então iniciar a nossa aula. Olha ali, professor, olha que bonito. Não, aquilo ali, aquela paisagem. Gente, é muito bonito, parece um tapete. Observe tudo isso aqui, professora. É. Muito legal. Vocês aí estão vendo, olha que cenário bonito. Estamos aqui numa parte alta de uma reserva florestal, aqui no nosso estado do Amazonas, e é muito bonito ver a floresta de pé. É assim que se fala geograficamente. Tapetão, né? E é um tapete, né? É um Tapetão tapete verde. É um tapete verde. Então, é muito bonito. Eu quero ficar sempre aqui olhando, porque esse ar fresquinho, apesar do calor, né, traz aí um ventinho bem gostoso para nós. Eu acho que isso aqui vai ser preservado para sempre. Não vai ser não, professora? Professor Dário, a gente espera que sim, né? Que as pessoas elas comecem a ter mais consciência e comecem a preservar cada vez mais a nossa floresta amazônica, porque infelizmente nós estamos passando aí por situações que acabam ocorrendo muito desmatamento, principalmente vinculado às atividades que o ser humano mesmo ele acaba provocando, com a atividade de agricultura, pecuária, até mesmo a construção das cidades, com o aumento da quantidade de população. Então, tudo isso, gente, infelizmente, se a gente realmente não começar a cuidar e ter um pouco mais de consciência, pode ser que esse tapetão verde por aqui, infelizmente, pode sumir. Então, professora, vamos deixar uma pergunta aqui para iniciarmos esse nosso bate-papo sobre desmatamento na Amazônia. Como é que a gente pode fazer essa pergunta aí para os nossos estudantes começarem essa reflexão conosco? Então, olha só, vocês já pararam para pensar nos impactos do desmatamento na Amazônia? Como vocês acreditam que essa questão afeta não apenas o meio ambiente, mas também as comunidades locais e a economia global? Então, existem esses dois questionamentos para os nossos alunos, professor Dário, porque vai estar realmente vinculado, infelizmente, a essa atividade que acaba sendo ocasionada principalmente pelo ser humano, que é o desmatamento da Amazônia. E esse desmatamento da Amazônia, gente, infelizmente, acaba envolvendo impactos ambientais, né? E esses impactos ambientais, eles também vão estar vinculados, que já pega a parte social e também, principalmente, a parte econômica, tá? Então, é como se fosse realmente um conjunto, todo esse processo de desmatamento. Mas isso, né, a gente também acaba observando que a biodiversidade, né, com a importância para o equilíbrio climático global, se a gente não tomar cuidado com toda essa biodiversidade, infelizmente, acaba prejudicando toda essa biodiversidade que a gente tem, né, professor Dário? Exatamente. Isso é uma questão, como nós colocamos aí na nossa pergunta inicial, que afeta não somente esse espaço aqui que nós estamos, ou aí onde você está, no nosso estado do Amazonas, que é rico em sua floresta, porque caso o desmatamento continue, isso vai afetar não somente nós, aqui na Amazônia, os povos amazônidas, mas também
todo o planeta. E aí você vai me perguntar, então, professor Dário, professora Ludmila, a árvore que eu derrubo aqui, o desmatamento que aquele agricultor, aquele fazendeiro faz, isso não somente prejudica aqui a minha comunidade, mas pode trazer um prejuízo global? Professora, eu vou dar essa resposta. Sim, e nós vamos ver agora algumas dessas consequências. Gente, são só algumas, tem muitas outras, mas vamos começar a relacioná-las aqui, que envolve aí esse desmatamento da Amazônia, professora. Então, olha só, envolvendo esses impactos ambientais, sociais e econômicos, vai ocorrer, né, vai ser prejudicial para a nossa biodiversidade, né, que tem essa importância aí para ocorrer o quê? O equilíbrio climático. Mas, além disso, também vamos ter aí ameaças que vai vir devido à expansão, né, da agricultura, da pecuária e também da mineração e até outras atividades humanas que acabam surgindo. É fato dizer também que não é que você não possa plantar, que é que nós não possamos criar, digamos, gado, ou que não se faça agricultura, mas isso tem que ser pensado e repensado, porque toda árvore que você derruba, ou que nós derrubamos, em nome da agricultura, em nome da agropecuária, da mineração, ou de outras atividades humanas, ela pode até nascer um dia, mas isso leva tempo. Muito. E será que nós temos tempo para que a natureza seja recomposta por ela mesma? Então, é aí que vem essa questão ambiental, né, professor Dário? Exatamente. Nós não temos o mesmo tempo que a natureza tem. A floresta está aqui, linda, maravilhosa, mas isso, gente, não é do dia para a noite. O que você faz hoje, uma árvore que nós derrubemos daqui pode ser uma perda difícil de ser reconstituída, não é, professora Ludmila? Infelizmente, isso acaba ocorrendo, né, professor Dário? Porque a natureza ela tem um tempo dela diferente do nosso. Então, isso, gente, realmente representa uma perda irreparável de biodiversidade, principalmente aqui na nossa região, que isso é essa questão ambiental aí que está vinculada ao desmatamento da Amazônia, tá? Então, realmente representa essa perda irreparável de biodiversidade, né? A floresta, ela acaba aí abrigando, né, espécies de plantas, espécies de animais e também de micro-organismos, tá? E muitos dos quais a gente observa aí que não foram descobertos pela ciência, ainda está por vir essas descobertas. Então, tudo isso vai estar relacionado a essa questão ambiental vinculada, infelizmente, a esse desmatamento que acaba sendo ocasionada principalmente pelo ser humano, com essa perda de biodiversidade. Na nossa região existem muitas espécies endêmicas que só existem aqui, tá? Então, tudo isso, né, pode ser irreparável futuramente, até nos dias atuais, já ocorrendo, às vezes, aí, além do desmatamento, muitas queimadas, principalmente no período aí do nosso verão amazônico, né, onde acaba sendo ocasionado aí muitas queimadas. Então, realmente, nós temos que tomar cuidado com tudo isso, não é mesmo, professor Dário? Observem, professora, estudantes, que essa imagem que nós vimos aí na nossa cartela é um tapete verde. A gente sempre se refere à floresta, olhando assim, distante, como um tapete. As águas dos rios que correm, mas dentro dessa floresta existe uma gama infinita de vida, não só de plantas, mas animais. E entre esses animais, eu vou incluir, professora, nós mesmos, os seres humanos, que somos animais racionais e que dependemos diretamente da conservação desse espaço verde. Além de tudo isso, essa floresta oferece riquezas que nós nem conhecemos, que a ciência não descobriu. E se ela for destruída, nós vamos perder um tesouro que pode ser usado, desde que seja usado de forma sustentável, de forma responsável, um tesouro que sirva para nós, nos dias atuais,
e que sirva para gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, que dê continuidade à vida. Percebam a importância de termos esta floresta em pé, esse tapete verde, e não assim, desse jeito, professora. Olha que aqui, infelizmente, né, foi ocasionado pelo ser humano. Existem as atividades extrativistas, né, principalmente vegetal, mas que seja feito de forma adequada, né? Se está retirando, vamos ter que replantar. Então, realmente, aí vai uma série de questões ambientais envolvidas. Mas, continuando a nossa aula, né, a gente também vai estudar aí, né, outra situação. Qual que vai ser essa situação? Que o desmatamento, professor Dário, e a degradação do habitat, eles acabam ameaçando a sobrevivência de espécies, de várias espécies que vão existir aqui na nossa região. E, infelizmente, pode levar o quê? A extinção, tá? E também, além da extinção, pode ocorrer o quê? A perda de diversidade genética, gente. Por quê? Vão existir várias espécies. Essas espécies, como eu já falei para vocês, podem ser endêmicas, existem somente aqui, desde o inseto menorzinho ali até os menores, os micro-organismos, gente, fazem parte desse habitat. Então, em alguma situação, aquele micro-organismo, ele acaba influenciando em outro que pode ser maior, tá? Então, infelizmente, é um ciclo. É como se fosse realmente ali uma junção para nós termos tudo isso atualmente. Nós não estamos sozinhos. Nós não podemos dizer que não precisamos daquela abelha, que nós não precisamos daquele mosquito e aquele sapinho que está ali. Não, eu não preciso dele. Gente, isso é uma falha muito grande. Toda a natureza depende um dos outros. Como a senhora bem falou, é um ciclo que começa, que vai pelo meio e ele tem que terminar no mesmo ponto de início para iniciar novamente a sua reprodução biológica, social, em todos os sentidos. Então, a floresta é sim, é por isso que nós lutamos, que nós falamos incansavelmente e queremos que vocês também sejam esses porta-vozes da floresta, para que todo mundo perceba o quão é importante ela estar em pé, e não assim, em toras, jogadas, aqui essa terra que talvez não nasça mais nada, porque não se sabe como foi extraído, como foi arrancado, deixando a terra pobre, sem chance de multiplicação. E aí é justamente o que está escrito aqui, professora, que é a extinção e perda da diversidade genética. Se acabar, às vezes só tem aqui, só tem na nossa Amazônia, não tem em outro lugar. Ah, professor, então quer dizer, se só tem aqui, não vai fazer falta. Eu já disse, a senhora já disse, vai fazer falta em qualquer lugar do mundo. Aqui da Amazônia, nós somos um berço de vida, então não podemos acabar com essa vida. Pelo contrário, temos que lutar pela manutenção dessa vida. E o desmatamento é, sim, um problema muito sério e uma questão ambiental seríssima, professora. Cada um, professor Dário, vai ter a sua função, isso é inevitável. Então, realmente, por isso que a gente tem que manter toda essa diversidade, principalmente a genética. Então, aí a gente observa a importância da floresta em pé, porque a floresta, ela acaba ajudando em várias situações. E é aí que a gente vai ver uma animação agora, para vocês entenderem melhor, né, todo esse processo da importância da floresta amazônica e realmente, infelizmente, né, que acaba provocando ainda mais o efeito estufa. O efeito estufa, professor Dário, ele é um fator natural, normal, tem que acontecer. Existe. Tá? Tem que acontecer, porém, infelizmente, com a chegada de queimadas, de desmatamento, todo o processo do ser humano, né, ocasionando isso, acaba aumentando cada vez mais esse efeito que ocorre. E isso tá? não faz bem para nós, né, professora? Não, porque aí que vem o aquecimento global, entendeu? Entendi. Então, nós vamos ver uma animação agora em que vai mostrar pra gente, né, como é que ocorre, infelizmente, todo esse processo aí de ter a floresta em pé, porém, pode ser um momento que ocorre a queimada, desmatamento, que acaba prejudicando.
A Amazônia desempenha um papel crucial no ciclo global da água e no controle do clima. A floresta atua como um gigantesco reservatório de carbono, absorvendo grandes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera e ajudando a regular o clima global. O desmatamento libera esse carbono armazenado na forma de gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Essa animação, professora, foi muito esclarecedora. Nós estamos aqui na Amazônia. Os nossos estudantes viram que as nuvenzinhas de chuva, aquela nuvem cinza, era uma nuvem cinza, ela desce para o sul do Brasil. Então, da Amazônia influencia o resto do Brasil, professor? Com certeza, professor Dário. Tanto para a parte do sul, quanto também dependendo do período que estivermos, né? Se for no hemisfério norte, verão, no hemisfério sul, inverno, tudo isso acaba influenciando, gente, porque essas massas de ar que são formadas aqui na região amazônica, né, que são as massas de ar que normalmente são carregadas de águas por causa da evaporação que ocorre, principalmente por causa da floresta amazônica, dependendo da pressão, ela pode ir para o sul do Brasil, levando toda essa quantidade de água para o sul do Brasil também, ou também pode ir indo para outros países do hemisfério norte. Então, realmente são grandes massas de ar que acabam sendo ocasionadas e provoca tudo isso. Então, a gente observa que a Amazônia realmente desempenha esse papel crucial aí no ciclo global da água, né? E também no controle do clima. Então, professor, eu vou falar aqui com toda certeza que a floresta, ela atua como um gigantesco reservatório de carbono, absorvendo grandes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera e também ajudando a regular o clima global. É isso? É isso mesmo, professor Dário. Agora, o desmatamento, ele acaba liberando esse carbono, tá? Certo. Ele libera esse carbono que vai ser armazenado ali na forma de gases de efeito estufa. Já tem o efeito estufa, ainda vem mais esses gases se juntando com o efeito estufa. Então, gente, isso acaba contribuindo para o quê? Infelizmente, para o aquecimento global e todas essas mudanças climáticas que realmente, gente, está ocorrendo. Nós estamos vivendo isso atualmente, né, professor Dário? E isso não é só uma questão biológica, gente. Nós já sabemos, nós já afirmamos que tudo isso está relacionado com todas as coisas que existem no nosso planeta. Inclusive, é uma relação social que nós podemos afirmar, sim, que existe com o desmatamento na Amazônia. Porque os impactos são devastadores sobre as comunidades indígenas e tradicionais. E por que é assim tão devastador sobre essas comunidades indígenas e tradicionais? Já lhes digo, é porque estas comunidades, elas dependem da floresta para sua subsistência e identidade cultural. O que nós estamos dizendo é que a floresta não somente serve para alimentar, para dar guarida, para os nossos povos originários, para os povos tradicionais ou até para nós, sociedade dominante. Para esses povos que nós acabamos de citar, existe uma relação social muito íntima. A floresta é vida. E se a floresta deixar de existir, essa vida para o indígena também deixa de existir, porque ele não consegue se ver sem esta cobertura vegetal, sem a árvore, sem o animal, sem a flor, sem aquela planta, porque isso tudo está ligado à sua identidade cultural. Tirar a floresta do povo indígena, tirar a floresta de uma comunidade tradicional é tirar diretamente a identidade cultural daquelas pessoas e daquele povo, fazendo com que eles deixem de existir. É muito interessante isso, não é, professora? É isso mesmo, professor Dário. Então, toda essa relação social, né, que se tem da floresta amazônica, que também está vinculada, infelizmente, ao desmatamento da Amazônia, gente, pode provocar
essa destruição, né, do habitat amazônico, que acaba sendo ameaçado, né? Acaba ameaçando todo ali o modo de vida tradicional da população que realmente depende da floresta amazônica. Agora, isso também leva, gente, o deslocamento, né, forçado dessas pessoas ali, porque se elas estão naquela área ali, que infelizmente está sendo desmatada, está ocorrendo queimadas, as pessoas, como que elas vão viver naquela área, que às vezes realmente não tem como reverter aquela situação, tá? Então, infelizmente, pode provocar esse deslocamento dessas pessoas, que é um deslocamento realmente forçado. Também podem surgir aí, conflitos territoriais, principalmente quando está relacionado à mineração, gente. E também a perda aí de conhecimento ancestrais, né, professor Dário? Exatamente, é justamente isso que nós acabamos de dizer. Se aquela comunidade tradicional, aquele povo indígena sai daquele local, ele vai perder sua identidade. Todo o conhecimento que eles reproduziram durante séculos, durante anos, tudo está ligado àquele território específico. Não é um estado Yanomami, por exemplo, não é um estado Krenak, não, é o território, é uma ligação direta com a terra. Sair daquela terra para outro local, para os nossos povos originários, significa a extinção da sua própria cultura. Ele não se reconhece, por exemplo, no asfalto de uma grande cidade. Ele pode até vir, mas as cidades, os prédios, os edifícios não significam muito culturalmente, porque todo o seu conhecimento ancestral está onde? Na floresta, naquele território específico. Não pode levar e deslocar para outro local. Se queimar, acabou a floresta. Indo para outro local, acabou a identidade. Então, percebam, gente, essa importância. E vocês já pararam para pensar assim, eu acabei de sair da minha casa, vim trabalhar, professor Dário, certo. Chego lá na minha casa e minha casa está derrubada, imagina, minhas coisas que estão dentro, o sentimento que existem, é a mesma situação, mesma gente. coisa. A vegetação ali que a gente já está acostumado, a floresta, tudo, na verdade, de um modo geral, tudo que a gente vive, né, professor Dário? Então, exatamente. Em termos sociais, gente, o desmatamento ele vai ter vários impactos devastadores, infelizmente, tá? Principalmente sobre as comunidades indígenas e tradicionais que dependem ali da floresta, né? Para sua subsistência e também, principalmente, para essa identidade cultural, tá? Agora, essa destruição aí do habitat amazônico, gente, ela acaba ameaçando, né, o modo de vida ali tradicional, que pode levar ao deslocamento dessas pessoas de forma forçada, né? Isso, forçado. E também, infelizmente, acaba ocasionando aí esses conflitos territoriais e a perda aí desses conhecimentos realmente ancestrais, professor Dário. Essa é uma relação social que se tem de fato com a natureza, os povos tradicionais e as comunidades indígenas. Mas também o desmatamento da Amazônia pode estar relacionado a alguns fatores, algumas práticas sociais que estão presentes na nossa sociedade. E aí eu vou citar para vocês as práticas de trabalho análogo à escravidão. Essa é uma prática negativa e que pode sim estar relacionada ao desmatamento. Outra questão é o desrespeito aos direitos humanos e conflitos sociais. Vejam que não somente na questão cultural, mas na questão trabalhista, de direitos humanos, de respeito às pessoas, sejam elas quais forem, a quais povos ou culturas elas pertençam, o desmatamento influencia e causa desrespeito, causa uma situação análoga à escravidão, porque o desmatamento, gente, ele é sim prejudicial em vários aspectos, não é isso, professor? É isso mesmo, professor Dário. E as populações locais, elas muitas vezes, elas infelizmente acabam sendo marginalizadas e exploradas por empresas e grupos que acabam sendo interessados por explorar aquela área ali dos recursos naturais da região.
tá? Então, tudo isso vai estar vinculado, né, à utilização da floresta amazônica, né, que também acaba estando relacionado aí à economia, né? Essa relação econômica com o desmatamento da Amazônia. Então, eu posso dizer aí para a senhora e para os nossos estudantes que essas empresas que chegam para desmatar a floresta, elas são grandes responsáveis pelo deslocamento, pela perda da tradição, pela prática de trabalhos análogos à escravidão. Tudo isso pode acontecer. Então, gente, mais uma vez a gente quer chamar a atenção de todos vocês e de nós mesmos para termos mais cuidado, para não deixarmos desmatar. Ah, mas eu posso fazer isso? Sim, nós podemos, porque isso só vai gerar lucro para algumas pessoas. As comunidades tradicionais são expulsas ou são levadas a situações análogas à escravidão e com desrespeito ao ser humano. Não é isso, professor? Alguém lucra com isso? Com certeza, tá, gente? Em termos econômicos, embora o desmatamento, né, ele possa gerar lucros, né, e isso pode ser em curto prazo, gente, tá? Para alguns setores somente, professor, não é para todo mundo, né? Só aquele pequeno, a parte empresarial ali acaba tendo esse lucro, tá? Principalmente com atividades de agricultura e também pecuária, gente. E esses custos a longo prazo que vai estar relacionado à floresta, elas são enormes, tá? Então, infelizmente, isso acaba prejudicando, porque se tem uma atividade onde a pessoa ela está pensando só realmente no lucro, com certeza ela vai querer praticar cada vez mais. Ela lucra rápido, a empresa que explora lucra rápido. A floresta perde, mas não se recompõe rapidamente. Ela vai demorar anos, séculos, e em alguns setores, professora, dependendo da exploração, aquela floresta nunca mais vai se recuperar. Não. E vai prejudicar, como já dissemos, muitas e muitas coisas, professora. Porque, infelizmente, o solo ali, que pode estar sendo feito aquela atividade, né, ela acaba perdendo muitos nutrientes e para realmente recompor, principalmente aqui na nossa região, acaba não ocorrendo, né? Agora, essa relação econômica, a gente vai continuar em nossos estudos em relação ao desmatamento da Amazônia, vai colocar vários fatores para a gente. E um deles vai ser o quê? A perda de serviços ecossistêmicos. Explica isso melhor, que vem professor, principalmente por conta da floresta amazônica, tá? E isso vem também com as atividades que são praticadas, porque acaba influenciando, né, na parte ali que pega o que está sendo retirado, o que realmente está sendo explorado, né? Então, além dessa perda de serviços ecossistêmicos, também a regulação do clima, tá, gente? A polinização da cultura, de várias culturas agrícolas que podem surgir e também as consequências econômicas devastadoras que acabam ocasionando aí toda essa relação da parte econômica com o que é explorado na Amazônia. Olha só que interessante, eu quero chamar a atenção para o item 1, 2, o terceiro item, polinização de culturas agrícolas. Isso, gente, é só um pequeno exemplo do quanto os insetos, as abelhas são importantíssimos para a natureza. Sem eles, as árvores não se reproduzem. É isso mesmo, professora? Os insetos, gente, eles ajudam muito, né, nessa parte aí de realmente levar, né, essa polinização. Mas quando a gente também relaciona, né, essa atividade agrícola, gente, a gente observa que acaba, né, algumas agriculturas, realmente, por exemplo, aqui no Brasil, a soja, o cultivo da laranja, também atividade da pecuária, elas acabam ficando naquele espaço, atividade da cana-de-açúcar, e estando naquele espaço, muitas vezes não dão, né, espaço para outros e acaba ficando somente realmente em uma área. É por isso que nós dissemos, gente, que o desmatamento na Amazônia tem impactos ambientais, sociais e econômicos profundos e interconectados. A parte ambiental, a parte social, a parte econômica, a parte cultural, tudo está interconectado. Nós não podemos dizer aquela florzinha, eu não preciso de você. E acaba pisando lá nela. E acaba pisando. Não, nós precisamos sim, porque
tudo está interligado. Então, é necessário, professor Dari, realmente é muito importante adotar essas medidas, né, para conter toda essa destruição que possa surgir, para proteger a floresta e também promover o desenvolvimento sustentável, tá? Principalmente na nossa região, e assim a gente pode garantir, né, o respeito pelos direitos humanos e também a preservação da biodiversidade e também do clima global, né, que tudo é um conjunto, né? Pensando e refletindo sobre tudo isso e principalmente agindo, nós vamos manter, professora, o nosso tapete verde para ser observado não somente durante a nossa aula, mas durante toda a nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, vou contemplar porque eu sei que agora os nossos estudantes estão aí prontos para contribuir na preservação, na conservação e no desenvolvimento sustentável. E é isso que a gente espera, né, professor Sim. Dário? E assim nós finalizamos esse momento da nossa aula.